Boa noite a todos. Então nós vamos prosseguir com a nossa palestra, que nós tínhamos falado semana passada um outro tema, que estávamos trabalhando em várias palestras e nos confundimos, mas nós seguimos nossa programação, que hoje é a palestra O Problema do Ser. As nossas reflexões são tiradas do próprio livro de Leon Denis, intitulado O Problema do Ser. Como meus livros são muito antigos, na minha época tinha 3 livros separados. Um era livro O Problema do Ser, o outro é O Destino e outro da Dor. Só que hoje em dia já é um livro só que tem os 3, né? Então quem vai procurar, vocês vão procurar um livro só que está intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O meu tem essa capa aqui na época. Então nós vamos estar refletindo sobre temas quanto à manifestação depois da morte, evolução e finalidade da alma, a morte, a vida no além, a vida superior. O problema do ser. O que será que emerge nas nossas consciências quando ouvimos o problema do ser? E a gente vai adiante nas informações, nas pesquisas, e vamos aprendendo com os maiores que nos dizem o problema do ser é do próprio ser. Vamos ver o que vamos aprender. É interessante observar o pensamento de Leon Denis quanto à necessidade da educação do ser para se perceber como filho de Deus. Nós que estamos encarnados aprendemos o que ele disse na época. No entanto, ainda muito atual os ensinamentos deste grande filósofo, desse grande estudioso, desse grande espírita que veio contribuir para o nosso avanço, o nosso entendimento do pensamento espírita. O ensinamento ministrado pelas instituições humanas, em geral, religião, escolas, universidades, se nos ensinam muitas coisas supérfluas, em compensação não nos ensinam quase nada do que mais temos necessidade de conhecer para a nossa conduta, a direção da existência terrestre e a preparação para o além. Vejamos, isso foi dito há muitos anos atrás. E hoje ainda nós encontramos em muitos campos onde que é desenvolvido o pensamento nas consciências das criaturas com bastante restrições dentro da direção da existência terrestre e a preparação para o além. Tendo em mente que todos nós somos aprendizes da vida, inseridos no contexto educandário da alma aqui na Terra, aonde que estou eu, neste educandário? Que valores que busco eu nessa fase que me encontro como espírito imortal, que já passei por escolas, universidades, que já me deram o que for necessário, estou cursando, mas o que eu busco como um ser imortal? Aonde que estou eu diante da existência terrestre? Eu estou consciente no dia a dia que eu não sou da Terra, mas estou na Terra para me exercitar dentro da aprendizagem, do usufruto dos valores divinos, dentro das lições do desprendimento e da valorização relativa. Estou me preparando para o além, uma vez que entendo e cada vez me conscientizo que sou um espírito imortal, que a qualquer momento posso retornar à pátria espiritual. Como eu estarei se fosse hoje, se fosse amanhã, se será amanhã depois? Como me sinto nessas considerações? O ensino clássico habilita a cultivar, a ornar a inteligência, mas não ensina a agir, a amar, a se dedicar, nem alcançar uma concepção de destino que desenvolva as energias profundas do eu e oriente nossos impulsos, nossos esforços para um objetivo elevado. Será que aprendemos isso? Nós mencionamos no nosso estudo inicial, não fomos educados para nos conhecer a nível do que sentimos, pouco também do que pensamos. Todo o direcionamento foi dado para fora de nós. E, no entanto, é fundamental, como estudantes aprendizes do pensamento espírita, que atende à realidade como espírito imortal que nós somos, nos ajudando a nos perceber, para que possamos
encontrar recursos de renovação dos nossos impulsos e exercitar as grandes lições do maior educador da humanidade, Jesus, apresentando a sua metodologia de amor, onde nós aprendemos, através do alto amor, a amar cada vez mais. Então são ensinamentos diferentes e posteriormente agir de acordo. A crise moral e a decadência de nossa época provém em grande parte do fato de o espírito humano ter se imobilizado durante muito tempo. É preciso tirá-lo da inércia das rotinas seculares. Será que ele estava se referindo somente à sua época quando estava escrevendo? Ou será que isso ainda é contemporâneo na nossa atualidade? Quando aprendemos a expandir a nossa consciência, nós vamos percebendo que a realidade do que se manifesta aqui, que esses grandes educadores da humanidade já vieram trazer, eles estão nos orientando desse quadro necessário que cada criatura comece a exercitar-se ativamente, para querer pensar por si, para querer compreender a verdade, para querer viver o que é real. E isso é necessário o esforço individual. Sob a superfície brilhante de uma civilização refinada, esconde-se um mal-estar profundo. A irritação cresce nas classes sociais. O sentimento do dever tem se enfraquecido na consciência popular. Será que nós ainda evidenciamos isso? Com as crises recentes, neste país de primeiro mundo, onde nós, espíritos, espíritas, estamos estagiando. O que nós tiramos das lições de Leon Denis? Ciente que não estamos aqui por acaso. Nada é por acaso. Todos nós somos convidados a colaborar com Jesus na renovação do mundo, na renovação de costumes, de hábitos, através da mudança interior, que ocorre através da autoevangelização, decorrente de uma reeducação espiritual, oriundo de uma conscientização maior de todos nós, onde a nossa mudança individual necessariamente vai repercutir no coletivo, onde nós estamos inseridos, ajudando encarnados e desencarnados, irmãos dos dois planos da vida, a nos erguermos na verticalidade da vida, escolhendo a viver, a agir no bem, no amor. Já vemos surgir e constituir uma psicologia totalmente maravilhosa e imprevista, de onde vão derivar uma nova concepção do ser e a noção de uma lei superior. Mesmo com tudo isto, que há muitos anos os grandes espíritos já vêm nos dizendo, e hoje ainda está ocorrendo, porque estamos vivendo uma fase de transição aqui na Terra, mais acelerada hoje do que antes, porque são chegados os tempos, nós já tivemos preparação bastante, todos nós que estamos na Terra estamos sendo grande a oportunidade de nos escolhermos nesse processo de regeneração para nos regenerar, para avançar. Então, obviamente, que a contribuição do pensamento espírita vem nos trazer esse benefício de orientação de uma nova psicologia, de uma escola nova que vem analisar o homem, não somente mais a nível da interpretação dos comportamentos, como fizerem as escolas psicológicas até então, e ainda vigentes hoje, que estão por trás dos modelos pedagógicos existentes na atualidade. O Espiritismo vem nos trazer a realidade, que por trás dos nossos comportamentos existem nossas tendências, nossos impulsos, existe o Espírito que está se expressando no corpo, que vai modificar a sua necessária avaliação para a compreensão e auxílio no processo educacional de nós e de todos. A lei superior, que é a lei de Deus. Voltamos novamente dentro desse olhar novo que está sendo apresentado para nós, dentro dessa realidade que todos e tudo estamos inseridos nas leis de Deus, que são as leis da vida, as leis do amor. Através do fluido cósmico universal, todos nós estamos interconectados. Tem até uma parte onde aprendemos que não tem um fio de cabelo que cai, que não seja sem o consentimento de Deus. Vejamos como é complexo, como é importante compreender
cada movimento que nós nos permitimos, seja consciente ou inconsciente, estamos tocando o todo. A proposta é que seja cada vez mais consciente. O Espiritismo dirige-se, sobretudo, às almas evoluídas, aos espíritos livres e emancipados que querem encontrar por si mesmos a solução dos grandes problemas e a forma do seu credo. Estamos falando de nós. Nós, interiormente, estamos buscando essa autonomia. Por isso que nos encontramos na escola espírita, como espíritos imortais que já estagiamos por outras escolas, onde desenvolvemos a dependência no exterior. Necessitamos desenvolver a razão ou a fé raciocinada, para entender quem somos, da onde viemos, para onde vamos, para compreender as leis de Deus. Mas temos sede dessa independência, porque somos espíritos únicos. Portanto, tudo que já aprendemos no sentido assim de trazer referências de dependência no exterior, é necessário ir mudando, retificando, para que vamos nos percebendo dentro dessas potencialidades infinitas e investir em nós. Solução dos grandes problemas. A temática é o problema do ser. Poderíamos nos perguntar, qual é o meu problema atual? Cada um para si. Porque se o próprio Leon Denis diz que nós somos seres, que estamos vindo de encontro ao Espiritismo, porque queremos resolver as nossas questões íntimas, então é necessário ter a coragem de ter a autonomia de perguntar, qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade? Quais são meus conflitos? Que eu criei. Não no sentido condenatório, mas no sentido de realmente me posicionar de mim comigo, dentro de um referencial de adulto, de adulta. Lembrando que responsabilidade gera autonomia real. Culpar os outros é mecanismo de fuga de espírito imaturo. Nós estamos na melhor época das nossas existências milenares. Com essa capacitação interior já basta querer nos esforçar e nos posicionar. Grandes problemas e a forma do seu credo. A forma do nosso credo, novamente, não é nos tornar dependentes de palavras, de conceitos. O espírito livre, ele vai desenvolvendo sua consciência em conectividade com a consciência cósmica. Não tem intermediário. Aonde estou eu? Como me relaciono? Leon Denis continua. Quanto aos opositores da sua época, obviamente que tinha muitos, e hoje ainda existem opositores do pensamento espírita. Ou talvez nós mesmos. Por que será? Vamos ver. A que devemos atribuir sua aversão à doutrina dos espíritos, que era na época do materialismo, que realmente se opunham e tinham dificuldade de aceitar, sempre refutando. Então ele prossegue. Será pelo fato de que o ensinamento espírita, com sua lei de responsabilidade, com o encadeamento de causas e efeitos que ele nos mostra no domínio moral, e com os exemplos de penalidades e recompensas que nos traz? Será que nós mesmos já lá atrás também fizemos isso? Porque se pegamos o slide anterior, onde ele fala que nós estamos em busca da maturação e da escolha livre, então nós também somos convidados a entender que nossa liberdade é com responsabilidade. Responsabilidade, compreendendo que nos movemos dentro da lei de causa e efeito. Nunca ouvem a palavra responsabilidade como algo pesado, mas algo leve, que é a autonomia de escolher de ser diferente do que eu tenho sido até agora, dentro do que eu consigo perceber. Ele prossegue, qual é a natureza de nossa personalidade?
o problema do ser. Qual é a natureza da nossa personalidade? Se vamos abarcar diferentes teorias que existem na Terra, nós vamos ter diferentes respostas a essa indagação. Mas o que o Espiritismo nos ensina? Qual a natureza da nossa personalidade? Nós somos a personalidade ou somos a individualidade? Claro que sabemos que somos a individualidade. E cada existência temos a nossa personalidade. Ela comporta um elemento capaz de sobreviver à morte? Leon Denis indagando com os opositores. Se olharmos ainda hoje, certas teorias materialistas vão dizer que não. Mas a ciência espírita, a psicologia do espírito vem nos dizer que sim. Porque nós estamos falando da nossa essência e não da exteriorização que é o corpo físico. Então, logo, o ser psicológico, como já diz o Jung, é um processo em andamento continuado através das eras, que se expressa temporariamente no corpo físico, mas que sobrevive a ele. Como explicar a consciência a não ser pelo espírito? Obviamente que no estágio evolutivo que nós estamos, nós já vamos percebendo que é pelo espírito. As outras teorias chegam num patamar que não vão conseguir explicar a análise de um olhar mais profundo. Mas tudo seguindo o seu caminho evolutivo de progresso do pensamento, avançando cada vez mais. A consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Como o Espiritismo nos apresenta com muita propriedade. A consciência, o eu, o espírito, o self, é a essência da personalidade. Portanto, nós não somos a personalidade, mas estamos transitoriamente nessas experiências que apresentam-se através da nossa personalidade. Ser uma pessoa é ter uma consciência que reflete, examina-se, recorda-se. O problema do ser. Então, logo a gente pode trazer para nós, aonde que estou eu? Aonde que está o desenvolvimento da minha consciência? Consigo refletir sobre mim? Examinar-me com honestidade? Percebo mudanças ou sempre estou notando a mesma coisa? Se eu estou notando sempre a mesma coisa, então tem alguma coisa errada. Porque nós não somos seres estáticos, não somos seres fluídicos, que estamos mudando, estamos alterando para melhor, como é a proposta. As escolas antigas admitiam a unidade e a continuidade do eu, a permanência, a identidade perfeita da personalidade humana e sua sobrevivência. Seus estudos eram basados no sentir íntimo, hoje introspecção. Aqui novamente o Leon Denis nos lembra que o que o Espiritismo está trazendo não é nada novo. É conhecimento da antiguidade, porém numa nomenclatura diferenciada para auxiliar a nós a termos uma autopercepção melhor de nós mesmos. Então era baseado no sentir íntimo. Nós fomos nos desconectando a partir dos modelos materialistas e restricionistas que tiraram da psicologia a alma. O ser humano ficou desalmado. Começou pelas teorias de Freud, foi indo, está ainda em evidência hoje, que está por trás da medicina, da psicologia, dos sistemas educacionais. Mas estamos chegando numa era de transição paradigmática, que isso já está acontecendo muito rápido e vai mudando cada vez mais para perceber que nós não somos o corpo. A nossa experiência espiritual se manifesta através do corpo e é fundamental para identificar os nossos problemas, ou nós, para solucioná-los, aprender a nos conhecer dentro de um olhar amoroso a nível do aspecto psicológico e emocional. O emocional é indispensável. O estudo do sono nos fornece indicações de grande importância sobre a natureza da personalidade. Ainda falando sobre o problema do ser, o que nós entendemos do estado das experiências de sono? Como são nossos estados de sono? Como nos sentimos quando acordamos do nosso estado de sono? Porque ali podemos aprender muito de nós. Muito mesmo. Inclusive o que mudar. Porque o sentir, como nós mencionamos antes, vai estar muito presente para quem está expandindo sua consciência, se notar. Eu acordei me sentindo cansado,
Eu acordei me sentindo bem. Eu acordei tendo pesadelo. O que isso fala de mim? Eu acordei tranquila, me sentindo serena. Eu tenho notado mudanças no meu estado de sono, no decorrer dos meus estudos, que eu vou avançando através dos anos, eu tenho notado diferença. A morte não é um salto, é a separação e não a extinção dos elementos que constituem o homem terrestre. É a passagem do mundo visível para o invisível. Aonde que estou eu, quanto processo da morte? Como espírito espírita. Ciente que já passei por esse processo inúmeras vezes. E estou me aproximando cada dia mais uma vez dessa experiência. É a separação e não a extinção. Como é que está a minha consciência quanto ao processo da morte? Como uma separação, uma extinção. Aonde que eu me encontro? Como é que é a minha percepção? O que necessito trabalhar? Quantos estados vibratórios da alma? Cada ideia contém o que os psicólogos chamam de tendência para a ação. E essa tendência se transforma em ato por meio da sugestão. Antes de agir, todos nós pensamos. Temos consciência? Nós temos consciência que sejamos pensando, conscientes ou inconscientes, nós estamos nos autossugestionando. Eu sei o que eu penso constantemente. É positivo, é negativo? Ambas são sugestões constantes que cada um se permite, que vai exteriorizar o seu modo de agir. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. O que eu busco para solucionar os meus problemas, como ser imortal que sou? Ele diz que o objetivo da evolução não é a felicidade terrestre, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. Certamente que ele não está dizendo que não temos o direito da felicidade relativa. Ele está nos referenciando à busca egóica, das sensações carnais, de tudo que é transitório, temporal, e nos convidando a participar neste ensaio de treinamento espiritual para nos capacitar a desenvolver a busca da felicidade real. Ter sem reter. Conviver sem apegar. Por exemplo, são opções. E aperfeiçoamento de cada um de nós. No que eu estou focado ou focada em me aperfeiçoar diariamente? É uma proposta individual de cada um de nós. Estamos aqui transitoriamente. Cada dia que passa é um dia menos na nossa existência carnal, neste estágio, nesta oportunidade que é nos ofertado a todos nós para aperfeiçoarmos, para construir a felicidade real. E a felicidade real não está no que é irreal. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da evolução do progresso. Quem de nós gosta? Porque nós temos ainda visões um tanto infantilizadas do que é viver. Mas nós vamos aprendendo pouco a pouco que estar na Terra, no planeta de provas e expiações, em transição é verdade, que é comum ainda o sofrimento, devido ao nível evolutivo da humanidade, que nós fazemos parte. Não são os outros, não é o planeta, eu. Se eu estou envolvida em sofrimento, a questão é comigo, o problema é meu. O que estou aprendendo para solucionar em mim? Para transitar neste planeta, já me exercitando nas questões superiores da vida com alegria. Por compreender as razões do existir. Por compreender as razões do sofrimento em nossas vidas.
por compreender que o sofrimento ou a dor está nos remetendo a atenção para nós mesmos. Quando aprendemos a lição, a experiência vai passando. Enquanto colocamos a defesa, o problema prossegue. Seja nesta existência, seja nas vindouras. Escolhemos viver com alegria, mesmo passando por dificuldades que são naturais. Pelo esforço continuado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, dos defeitos no decurso das existências renovadas, a alma consegue desenvolver suas altas faculdades. Como lido eu com as decepções? Com as frustrações? Eu fujo da raiva, então ainda terei muitas decepções pela frente, seja nesta existência ou em outras. Porque fugir diante das frustrações e decepções que eu sinto é fugir de mim, é não querer crescer, é não querer amadurecer, é não querer transcender essa infantilidade minha que eu trago como espírito que sou. Mas perceber e me escolher em continuar, em persistir, em avançar, nós vamos superar essas limitações e vamos amadurecer. E vamos percebendo que as frustrações e as decepções vão diminuindo na proporção da conscientização, da maturação de cada um. Quando aplicamos ouvido ao que se passa no fundo de nosso ser, ouvimos o fluxo e refluxo no mar agitado da personalidade com os vendavais da cólera, do egoísmo e do orgulho e agito. Sofrimentos não vêm da vivência do amor interior. Não vem da vivência da fraternidade, da solidariedade entre as criaturas, entre o Criador. São movimentos contrários, que então vamos erradicando. Vamos um pouquinho rápido. Porque esse medo da morte, essa ansiedade dolorosa com relação ao ato, que não é o fim de coisa alguma. Problema do ser. Se alguém está problemático com a morte, aprendemos com Leon Denis. Ele está dizendo, não é fim de coisa alguma. Nós prosseguiremos vivos. E ele continua. Entretanto, todos os corpos, ele volta um pouquinho, o pensamento de que nosso corpo será depositado na terra provoca uma sensação de angústia e asfixia. Porque estamos mais focados na terra. E ele diz, entretanto, todos os corpos que animamos no passado repousam igualmente no solo e vão sendo lentamente transformados em plantas e flores. Olha que filosófico. Eu olho para as flores, depois que eu li isso, digo, plantinha. Dá para filosofar com essa ideia de Leon Denis, né? Maravilhoso, porque também tudo se transforma. Tudo se transforma. E ele conclui finalmente dizendo para nós, na questão do problema do ser, que vale a pena estudar o livro, que a origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Nós somos ainda muito limitados diante da sabedoria divina e já estamos nos escolhendo a estudar, a autoestudarmos, que possamos prosseguir nessa proposta de libertação das nossas consciências e na nossa moralização constante através da vivência do bem, hoje, amanhã e sempre, na solução dos nossos problemas, sejam de hoje, sejam daqueles vindouros, entendendo, percebendo e sentindo que são meramente lições transitórias que nos incitam à vivência do bem em todos os instantes. Muita paz a todos.